Então vamos hoje prosseguir com o nosso estudo das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Hoje estaremos abordando o tema a rotina, a ansiedade. Então, quero outra vez, já que nós estamos aqui com muita gente vindo pela primeira vez, lembrar que essa é a terceira obra que nós estamos estudando, isoladamente. A primeira foi o Despertar da Consciência. Depois teve o Ser Consciente. E agora estamos estudando o Homem Integral. Antes dessas obras, nós havíamos estudado alguns temas de forma paralela, várias obras abordando o mesmo tema. Porque essa série de livros, que dá um total de 16 obras, em torno disso. A última foi sobre a gratidão. Então essas obras, elas tratam muitas vezes do tema sobre vários aspectos. O mesmo tema é retratado em diversas obras. Agora sempre fazendo abordagens e aprofundamentos diferenciados. Agora nós estamos fazendo uma sequência de estudos de cada obra. Normalmente leva em torno de 1 ano para nós concluirmos uma obra. Então esse estudo aqui ele iniciou-se no segundo semestre de 2013. Já estamos no ano de 2018, já faz quase 5 anos. E vamos, como sempre de hábito, fazer aqui a introdução do tema, utilizando uma obra de Emmanuel, o livro Vinha de Luz, capítulo 122. Nos diz o seguinte: concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Renovemo-nos no dia de hoje, onde estivermos. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Vamos aqui fazer algumas reflexões, servindo de ponte para o nosso estudo de psicologia. Inclusive, essa semana nós recebemos aqui no Bezerra de Menezes o novo livro da série Comentários de Emmanuel do Evangelho, que é As Cartas do Apóstolo Paulo. Saiu essa semana um livro e nós já estamos com ele em nossa instituição. Então, essas obras de Emmanuel, que tem uma introdução, uma apresentação nelas, feita por Joana de Ângeles, tem uma referência bem clara sobre os subsídios que essas obras de Emmanuel apresentam em termos psicológicos, profundos. E nós temos sempre utilizado essas obras já faz muitos anos, desde que o estudo iniciou aqui, que a gente tem utilizado essas obras para servir de introdução. Então a questão é a seguinte, é que concedeu-nos o Senhor a vida eterna, e nós aprendemos com a doutrina espírita, através da mediunidade, a certeza da continuidade da vida após morte do corpo, que de fato confirma textualmente, poderíamos até dizer comprovadamente, o que o Cristo ensinou a respeito disso. De fato, somos espíritos eternos, mas por trás do conhecimento tem uma questão muito difícil de ser resolvida, que aliás é objeto desses estudos que nós temos realizado aqui com base nas obras de Joana de Ângeles. O que é? É o fato de que, através das experiências reencarnatórias, das quais a encarnação atual é a melhor que nós estamos tendo, as anteriores foram muito mais voltadas em termos de atraso moral, comportamental, aonde a grande maioria de nós é um passado associado a crimes, desequilíbrios e vícios. A encarnação atual é a melhor que nós estamos tendo. Ora, a questão toda é essa, e aí é que está o grande problema. É que nessas encarnações em que as nossas atitudes e comportamentos
muito longe estavam do despertamento espiritual, elas deixaram dentro de nós, no nosso inconsciente, que faz parte da nossa mente, todo um campo vasto de experiências de morte. Porque todas as atitudes comportamentais onde a gente se deixa levar pela predominância da matéria em detrimento ao espírito, significa inconsciência e morte. Então nós temos agora, na encarnação atual, em termos a princípio de conhecimento de que há uma imortalidade, de que de fato a vida continua depois da morte do corpo, mas isso, perante o passado nosso, é sufocado completamente. E não é à toa que, independente de religião, quer sejamos espíritas, católicos, evangélicos ou nem tenhamos religião, os receios e o pavor do enfrentamento do que nos aguarda depois do túmulo permanece devido à imensidade de experiências desastrosas que nós já tivemos. E elas não estão apagadas, elas não estão lembradas pela nossa consciência atual, mas elas estão lá dentro de nós. E essas experiências, elas não tinham só o viés do conhecimento, o caminho só do conhecimento. Elas estão cheias, sabe de quê? Sentimento, emoção e morte. Então agora, por mais que a gente estude e se debruce sobre as provas da imortalidade da alma, mesmo que a gente participe de inúmeras reuniões mediúnicas, tem a comprovação tácita de que o espírito de um ente querido nosso está ali vivo, com provas evidentes, dura muito pouco o alicerce provocado pelas convicções que esses acontecimentos poderiam dar. Por que dura muito pouco? Por causa do nosso passado. Para que a gente agora consiga ressignificar, redirecionar esse passado, porque esse passado, mesmo no nosso inconsciente, é um passado de energias, de magnetismo, de vida, e precisa ser ressignificado. De que maneira? Através da sensibilização na nossa atual encarnação aos conhecimentos novos da espiritualidade, adquirir o conhecimento, envolver-se com o conhecimento, sensibilizar-se e passar a ter comportamento e vida em harmonia com esse conhecimento. Feito isso, a gente estará sementando em um nível de profundidade uma perspectiva revolucionária de vida que nunca tivemos antes. Essa revolução interna é provocada pela essência do Evangelho do Cristo que o Espiritismo contextualiza para os dias que nós estamos vivendo. E nisso, nesses estudos que nós estamos tendo aqui de Joana de Ângeles, nós aprendemos que é imprescindível o uso da meditação reflexiva, da meditação em busca do autodescobrimento, da percepção das vibrações do pensamento oriundas de fatores externos a nós e, claro, e sobretudo, do esforço da vivência. É no esforço da vivência onde a gente gaste energia, valores, possibilidades materiais que a gente poderia estar usando em certa comodidade e passa a usar aquele benefício da causa espiritual que a gente se identifica, é que a gente vai sedimentando profundamente convicções novas. E é para isso que é voltado esse estudo das obras de Joana de Ângeles. Voltemos aqui ainda ao texto para a gente concluir essa introdução.
renovemo-nos no dia de hoje. Onde estivermos. E é claro que isso tem que ser feito no momento mais próximo e no dia de hoje. Por quê? Porque isso que o Espiritismo nos apresenta deve ser visto como tesouros imperecíveis de um valor incalculável. Então, ter o contato com a essência do ensino da doutrina espírita, que nos é apresentado hoje por inúmeras obras espíritas, como as de Joana de Anjos, de Emmanuel e de diversos outros espíritos iluminados, ter o contato com essas obras deve representar para nós algo de um valor incalculável, pela essência do conteúdo de revelação que esses livros trazem. Agora, esse valor, ele de fato só estabelece profundidade em nós se eles conseguirem tocar o nosso sentimento, nos estimular na sensibilidade para a vivência. Só serve se for assim. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, da prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Ora, quantas vezes aqueles que já tiveram oportunidade de ler a Bíblia e, sobretudo, as páginas do Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas de Paulo mesmo, quantas vezes você não vai topar com frases e declarações do tipo de que Deus nos tornou dignos da vida eterna pelo dom gratuito oferecido por Jesus. E os nossos irmãos evangélicos ou católicos que leem, está aí. E ainda aparece esse povo aí falando de reencarnação, quando Jesus já nos deu a vida eterna. E vem dizer agora que a pessoa tem que voltar para esse mundo de desgraça, porque na compreensão de muita gente, uma compreensão, claro, conflitosa e espiritualmente distorcida do que a Bíblia ensina, a coisa mais desgraçada que poderia dizer, assim entende muitos deles, seria dizer: tu vai ter que reencarnar, voltar para esse planetinha. É o que esse pessoal menos quer. Deus me livre. Disso Jesus já me salvou. Assim pensam. E claro, há textos bíblicos, como eu estou dizendo a vocês, que falam que através de Jesus nós recebemos o dom gratuito da vida eterna. E isso é uma verdade das mais profundas. O Espiritismo não duvida disso de jeito nenhum. O problema, na essência nossa, há o eu profundo. A imortalidade da alma está presente dentro de nós. Só que está amortecida, escravizada pelo culto à matéria, pela ilusão em relação à vida física e, sobretudo, pelo nível de inconsciência profunda que não foi resolvida pela maioria de nós. Eis o problema. Que a questão não é de qualquer um de nós termos a eternidade. A questão é ter consciência dessa eternidade. E para ter consciência dessa eternidade, a gente tem um longo caminho a trilhar, que é o caminho do despertamento do eu profundo, do self, de todo esse trabalho que nós temos sido estimulados nos estudos das obras de Joana de Anjos. Esse trabalho tem que ser feito. A quantidade de existências que nós iremos precisar para resolver isso é resultado do livre-arbítrio nosso. Mas que evidentemente vai ser conseguido, vai. Bom, vamos entrar aqui no nosso tema, a rotina, que é que chegamos a iniciar essa temática, está no livro O Homem Integral, e agora vamos prosseguir. E aqui temos o seguinte slide para compartilhar, extraído do livro. O excesso de tecnologia
que aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais na rotina degradante, que necessitam ser reexaminados para posterior correção. Vejam só como é a coisa. A princípio, os avanços na tecnologia e na ciência vieram a benefício do homem e é o fruto natural do seu progresso e da sua evolução. A questão toda, e aí onde é que está o ponto X, é que o homem afastado da sua verdadeira natureza, que é espiritual, ele complica tudo. Complica tudo. Então avança a tecnologia, nós estamos aí na época das redes sociais e dos smartphones, que vieram para o benefício da criatura humana. Mas só que será benefício e será bem utilizado se você estiver trabalhando os seus valores espirituais em profundidade, porque se não tiver, torna-se novas pedras de tropeços. E aliás, tudo que vier para as mãos do homem, enquanto o conceito generalizado de materialismo, de busca desenfreada dos gozos e prazeres imediatos que a sociedade impõe e que a maioria absorve, enquanto o homem achar que é um corpo condenado à morte, o que lhe chega à mão ele complica. O que chega ele vai complicar. E é o que acontece atualmente com os avanços na área da tecnologia. Aqui é dito a nós, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais, desde os conflitos familiares ao aumento do isolacionismo no relacionamento familiar. E depois adiante vem, na rotina degradante, e aí entra a questão da rotina, porque vejam só, sem que a gente esteja trabalhando os conceitos de espiritualidade profunda em nós, tudo que a gente experiencia em termos de vida humana entra pelo caminho da complicação e do sofrimento. E aqui no tema que nós estamos tratando é orquestrado pela rotina. A pessoa habitua-se, como hoje é tão comum, a se impor um hábito que depois se torna numa rotina escravizante, de passar horas e horas nas redes sociais e em mídias que envolvam a alta tecnologia. E nisso aí tem muita gente que é assim, não é exagero nenhum. Quando, por exemplo, se a pessoa estudar durante o dia ou trabalhar, quando é de noite, que ela envolve-se com a questão das redes sociais, ela entra madrugada adentro. E outros perdem totalmente a hora de dormir. E isso depois se torna um hábito. Um hábito no qual a pessoa se sente quase que escravizada. Gera realmente um vício. Eu me lembrei agora, a gente teve até uma palestra aqui na quarta-feira sobre vícios cibernéticos e obsessão, não foi? Foi com Adeilson Salles, uma palestra muito boa, que foi sobre justamente essa questão de vícios cibernéticos, porque nós voltamos a refletir. O avanço tecnológico vem para o benefício do homem, mas o homem afastado dos valores espirituais, que é a sua verdadeira essência, ele complica tudo. Vamos aqui para mais um slide. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Então, é necessário, como profilaxia, como terapia,
utilizarmos das experiências, das ocasiões, das situações do dia a dia para estar trabalhando a espiritualidade nossa, inclusive no uso da tecnologia. Então nós podemos realmente fazer um redirecionamento disso, desde que, estando conectados com objetivos mais elevados, a gente utilize os mecanismos da tecnologia para a divulgação do bem, do amor ao próximo, de utilizar em termos de orientação e conselhos nobres para alguém necessitado. Então, há como você, por exemplo, utilizar o Facebook, o Instagram e outras mídias, focalizando mensagens e esclarecimentos de ordem espiritual elevada. E ali você está, de certa maneira, trazendo luz para dentro daquele uso de tecnologia. Agora mesmo a gente está transmitindo esses estudos aqui pelo Facebook. É uma maneira útil e muito proveitosa de divulgar o próprio Espiritismo. Agora, se não estivermos antenados com objetivos elevados, tudo vai ladeira abaixo. E aí você vai entrar nas redes sociais ou em mídias para divulgação de coisas torpes, de crimes, de situações adversas, de uma série de coisas que não é objetivando alertar. Muitas vezes tem o objetivo mais de causar impacto e medo. Porque quando você usa uma notícia, mesmo não sendo uma notícia boa, mas ela tem um enfoque de alerta, é uma coisa. Outra coisa é quando o enfoque é só para causar impressões deprimentes do comportamento humano. E aí você começa a entrar pelo lado ruim. Então, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. É porque, olha, sobretudo, o grande problema relacionado à rotina, que acaba se tornando algo desgastante, frustrante no comportamento humano, é justamente a ausência de conexão com a espiritualidade. Então, muitas vezes a pessoa vive ou tem uma vida de relacionamento em casa, de rotina deprimente. E o que vai se notar logo de imediato é que dentro daquele relacionamento ali onde a rotina se estabeleceu, os vínculos se tornaram estritamente materiais. E são frustrantes justamente por causa disso. Então, há uma grande necessidade como terapia para requalificar, enriquecer os comportamentos, as situações que a gente vive no dia a dia, se a gente puder sempre estar atento à possibilidade de estabelecer uma ponte com valores espirituais. E pode ser no relacionamento em casa, pode ser na tecnologia, pode ser onde a gente estiver. Se ali onde a gente estiver, a consciência nossa estiver antenada em encontrar algo de subsídio espiritualizante, a gente já vai quebrar o grande peso frustrador que tem a rotina na vida da pessoa. O desenvolvimento das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem espírito eterno, e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Então, aqui é que está a chave para que nenhum de nós diga que tem uma vida rotineira, que se apresenta com baixo entusiasmo, porque na verdade isso é sinônimo natural de ausência de espiritualidade, quer seja na vida familiar, no trabalho que a gente exerce, na vida social, onde a gente estiver. As coisas só se tornam repetitivas e rotineiras
quando a gente se dissocia dos valores espirituais que existem em todo lugar, em todo relacionamento, em toda perspectiva de vida que a gente tem. Agora a gente já vai sair da rotina para entrar no segundo ponto do livro O Homem Integral, que é a ansiedade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma participação, nós estamos aqui numa sala de estudo consciencial, de busca de trabalhar o conhecimento espírita de forma a alcançar profundidade. Porque é muito comum, tanto nas palestras quanto nos estudos espíritas, não ter espaço para aprofundamentos. E nesse caso do estudo das obras de Joana de Ângeles, esse aprofundamento é essencial. A gente precisa realmente fazer com que esses conceitos ganhem profundidade, para realmente valerem a pena. Então, a ansiedade, não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende, às vezes, a assumir um comportamento ansioso, que o desgasta, dando origem a processos enfermiços, que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. A palavra aí, contemporânea, é relacionada aos dias atuais, ao que nós estamos vivendo atualmente. Como nós vamos percebendo e deduzindo, há uma série de sintomatologia doentia que é orquestrada por se viver a vida com objetivos puramente materiais. Começa-se com a rotina e depois se engendra pelo campo da ansiedade. Mas adiante nós iremos estudar o medo. Então vai ser alguns fatores de energias emocionais desgastantes, que é o resultado da perspectiva de morte que é cultivada no mundo materialista. Então, entre outras, nós vamos agora fazer alguns comentários sobre a ansiedade. Aqui no texto diz o seguinte, que nos chama aqui mais a atenção. Assume-se um comportamento ansioso que desgasta, dando origem a processos enfermiços, que o consomem. Então, a ansiedade, nós começamos a perceber que quando ela se torna frequente no nosso campo de atitude e de comportamento, abre campo para doenças. Porque, de fato, o homem não foi feito para estar vivendo ansioso. A Bíblia, tem aquela forma muito lírica e poética de dizer assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Que foi uma forma elevadíssima de dizer o seguinte: viva o dia de hoje, aproveite ao máximo as possibilidades que o dia de hoje lhe oferece, porque quando chegar amanhã, vai ser o dia de hoje presente que você vai aproveitar também. É claro que nisso aí tem um antídoto profundo a respeito da ansiedade, de a pessoa estar numa expectativa de algo que não consegue ser resolvido agora, e aquilo faz com que a pessoa nem esteja no presente, e no futuro é que ela não vai conseguir estar de maneira nenhuma. Ou seja, a pessoa não está realmente em lugar nenhum. Ela está ali num nível de inconsciência que, no conceito que nós estamos estudando aqui de psicologia, ela está no nível de morte, porque está inconsciente, espiritualmente está morto. Tu queres fazer uma pergunta, Clênia? Ou passou? Com relação às enfermidades que a ansiedade produz, são enfermidades orgânicas ou a nível psiquismo também? As doenças cujo campo original está na ansiedade, elas têm, a princípio, aquela chamada origem psicossomática, que, como a palavra mesmo diz, inicia-se no psiquismo, mas se somatiza no corpo físico. Então não deixa de depois apresentar a expressão de manifestação no físico.
Apesar que a origem foi no psiquismo, na mente ansiosa, mas que depois estruturou-se e condensou-se no corpo físico. Então a origem é essa, é psicossomática. Pois não? Sobre ansiedade, porque eu sou ansiosa, eu quero me conhecer. Porque a ansiedade realmente, veja, é um patrimônio que realmente pode-se dizer que não dá vantagem nenhuma ao possuidor, né? Porque na verdade a ansiedade, em termos de continuidade, ela vai representar um desgaste energético que é uma das bases para a possibilidade do surgimento de doenças. Por trás dela está certo nível de autopunição, de autoflagelação. De alguma maneira, a pessoa pode estar vivenciando uma situação atual que o psiquismo dela diz: você não merece. E aí você abre o campo para a autopunição. Isso pode ser, a origem pode ser em qualquer área de nossa vida, afetiva, material, de trabalho, qualquer uma área onde a gente usufrui algo que lá dentro de nós é dito: você não merece. Pronto, você está com um problema sério. Porque de alguma maneira o psiquismo seu vai encontrar mecanismos de autossabotagem. A ansiedade é um desses mecanismos. Por trás dela tem algo que a pessoa precisa, através do uso da meditação, da reflexão e procurando causas, origens. Porque não é bom, sendo nós espíritas e tendo conhecimento que compartilhamos sobre a justiça de Deus, a certeza de que há todo um projeto, um programa orquestrado na espiritualidade, cujo objetivo é a felicidade nossa, mais cedo ou mais tarde, é de fato analisar, meditar até que ponto esse conhecimento espírita está tendo profundidade em nós, para a gente, encontrando a raiz do problema, encontrar os meios de solução eficaz. A questão toda já tem um lado positivo no que Klein está dizendo, porque perceber o problema é o primeiro passo para resolvê-lo. A questão toda é perceber o problema e querer resolver. Então, um passo é dado. Você, por exemplo, se identifica: eu sou ansioso. Pronto, você tem um problema e precisa resolver. Você não pode achar que isso é patrimônio do seu espírito e dizer: eu sou ansioso e é uma característica minha, isso não... Aí você começa a querer, de uma forma indireta, defender um patrimônio nocivo. Não faz sentido. Então, perceber que é ansioso já é um passo para resolver, desde que você queira resolver. Inclusive, esse estudo que a gente está tendo aqui é mais um passo, desde que a gente, de fato, se conscientize do que a gente vai estar aqui compartilhando, de ir na raiz dessas causas. Porque a causa comum, há muito problema de infelicidade que nós temos, a causa comum é sentimento de culpa, de autopunição, de a gente estar numa situação tal de vida que a gente acha que não merece estar. Porque se isso aí for bem resolvido, a gente vai dar causa da ansiedade. A questão toda é que a grande maioria da humanidade tem ansiedade nos seus mais variados níveis, que vai depender muito de ela estar sendo resolvida na proporção que a pessoa está se espiritualizando mais. Porque todos os fatores que nós estaremos agora compartilhando, como foi rotina, ansiedade, medo e outros, tem tudo a ver com a maneira caracterizadora de analisarmos o mundo e a nossa vida. Se a gente estiver levando realmente a sério a visão de vida em termos espirituais, isso é o importante para resolver tudo. Em essência, isso, em parte, eu digo por experiência pessoal, levar a sério o que a gente está estudando aqui, dessas obras de Joana de Ângeles, é base para resolver. A gente
não estaria usando uma metáfora de dizer todos os problemas pessoais que você tem, você vai resolver. Você vai encontrar, vai ter a constatação e vai ter meios de você resolver. Agora, se vai resolver ou não, vai depender de você. É isso que a gente está aqui compartilhando nesses estudos de Joana de Ângeles. Então vamos ver isso. Agora a gente está no primeiro slide sobre ansiedade. Vamos ver aí os modos de perceber, de trabalhar e de uma maneira assim bem estabelecida, focar e fortalecer a nossa maneira espiritual de aproveitar a experiência encarnatória. Suárez, Pois não? quando você fala de ansiedade, todos nós, acho que todo mundo aqui tem. É como você falou. É verdade. Porque todos nós somos ansiosos, não sei se está certa a colocação, por natureza. Então a gente tem ansiedade. Eu tenho filhos que são ansiosos. A gente sempre é ansioso para começar as aulas, é ansioso para uma coisa. Isso a gente tem que tentar trabalhar. Pode colocar mais perto um pouco. Só que, dependendo da forma e como ela seja trabalhada, ao invés de melhorar, pior. É verdade, sem dúvida nenhuma. E realmente, a grande maioria, como eu disse, nos mais variados níveis, a ansiedade e valores conflitosos do comportamento humano estão presentes. Agora, por quê? Sobretudo, o afastamento natural da vivência das leis divinas. O fato de que estamos em um mundo de provas e expiação, onde o materialismo é o grande enfoque presente na sociedade, estabelece campo para tudo isso. É por isso que o Espiritismo, bem conhecido e, sobretudo, bem vivenciado, é o meio e o remédio eficaz de resolver isso. A questão é se a gente vai querer ingerir o remédio. Às vezes a gente quer ingerir, mas não quer tomar o remédio todo, quer tomar só, algumas medidinhas. Diz, não, até aqui já está bom, eu não vou querer tomar mais esse remédio. Então a gente fica sendo seduzido por certas armadilhas do ego e não quer tomar o remédio de forma a resolver realmente a problemática da nossa existência. Mas na medida em que a gente vai, de fato, despertando a consciência profunda e se permitindo curar-se, que é um processo, na verdade mesmo, de autocura, a gente resolve. Bom, voltando aqui ao final desse slide, diz: a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Então, aqui está dito de forma bem clara. Para a grande maioria das criaturas humanas, a ansiedade está bem mais ou menos presente, definindo estados de infelicidade relativa e engendrando seus processos de autopunição maiores ou menores. A questão toda, eu me lembro que a gente já compartilhou isso aqui em estudos anteriores, mas é importante repetirmos. A questão toda é até que ponto a gente quer parar de se autopunir. Até que ponto a gente ainda acha que sofrimento e dor é mecanismo de promoção evolutiva e de opção conscientemente tomada por nós. Porque o que o Espiritismo estabelece profundamente no Evangelho do Cristo é que a maneira ideal e eficaz de resolver os problemas evolutivos nossos é a vivência do amor e da caridade. Não é a abertura para sofrimento e processos autopunitivos, não. A gente precisa parar de achar que no sofrimento tem uma recompensa que vale a pena. E isso está muito engendrado no psiquismo nosso. A gente tem que parar com isso. Sofrimento e dor não é maneira de a gente adquirir plenitude evolutiva e espiritual, não. Vamos aqui para mais um slide sobre ansiedade.
antes de ficarmos ansiosos, né? Mas impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Eis aí um retrato da causa maior das grandes problemáticas da existência humana, inclusive da ansiedade. O competitivismo da sobrevivência esmagado por fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta. Como é diferente o uso dessa palavra constringente, colocada de forma depressiva e sofredora, para aquela que é lembrada numa das cartas do apóstolo Paulo. Se me lembro bem, é numa das cartas de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim, e tem todo um enfoque para que a gente compreenda o que estamos estudando. Ele diz, uma frase bem curta, é um dos versículos bem curtos da Bíblia que eu nunca esqueci. O amor do Cristo nos constrange. Eu me lembro que quando eu vi essa frase do apóstolo Paulo, eu disse, que constranger é esse? Como é que o amor do Cristo constrange? Porque se a gente vai no dicionário e procura ver o que é constranger, é tolher, é incomodar, é não deixar a pessoa quieta. E era justamente sobre isso que o apóstolo Paulo estava se referindo, de que quando nós damos o devido valor e compreensão do amor de Jesus, a gente não pode ficar mais parado em termos de esforço evolutivo máximo, como aliás o apóstolo Paulo deu o maior exemplo. Então, na verdade, o que deve nos causar incômodo e fazer com que a gente saia do lugar e se esforce, e lute e melhore, é a vivência desse amor que foi ensinado por Jesus, como solução para toda a problemática nossa, e sobretudo a da ansiedade. Então, voltando ao texto aqui, esmagadora pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. E vocês vejam, o grande problema que parece estar se avolumando no nosso Brasil, né? A insegurança pública, ganhando volumes drásticos, alguns achando que a solução é a violência bruta, como meio eficaz de combater a própria violência, que na verdade, como nós aprendemos à luz do Evangelho, não se combate fogo com fogo, porque aí vai tender ao fogo aumentar mais ainda. Mas a compreensão de que essa estrutura materialista, egoísta, imediatista, deve acordar, sobretudo aqueles que hoje se identificam com a espiritualidade maior, com o espiritismo, deve acordar a uma vivência muito mais fraterna, fora de casa. Não é com os de casa, fora de casa, porque a insegurança pública está fora, sobretudo. Então a gente é instigado a tornar-se participantes ativos, promotores do bem de uma forma mais eficaz. E sobretudo, compreendendo o maior agravante que tem a sociedade, no caso nosso do Brasil, que são as desigualdades sociais e econômicas. O grande fator motriz da violência social é a desigualdade social e econômica. Vamos ver aqui mais um slide. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento.
não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente de sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, aqui nós somos chamados a uma reflexão que é sempre atual, que é o esforço do autoconhecimento. E esse esforço do autoconhecimento, ele se dá, sobretudo, aproveitando as inúmeras ocasiões do nosso dia a dia. Como aqui é dito, não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas. Poxa, cada um de nós tem que, de uma forma mais frequente e mais conscientemente buscada, refletir profundamente sobre o que é que agora é mais importante para a minha vida. Porque na medida em que os valores espirituais eles vão ganhando maior profundidade e maiores mudanças internas se estabelecem no nosso íntimo, muitas coisas que antes para nós eram objetivos importantes passam a mudanças grandes. A gente tem que estar auto-identificando-se, autoconhecendo-se, para ir percebendo as mudanças que agora são objetivos que antes a gente não tinha. E objetivos que agora não têm mais valor. Então aqui é dito que esse é o grande desafio contemporâneo para o homem. E isso, vejam que coisa, tem tudo a ver com ansiedade. Muitas vezes agora mesmo a gente pode estar cultuando um certo nível de ansiedade para algo que não tem mais significado. E a gente não se percebeu que não tem. Porque não tem feito os devidos esforços de autoconhecimento. A gente pode estar agora trabalhando, querendo conseguir alguma coisa que não tem mais um valor e a gente não se percebeu. Tinha antes, talvez, alguns anos atrás, agora já não tem tanto. Não faz mais sentido. Mas para que a gente perceba, é necessário o esforço de autoconhecimento. Isso que a gente está aqui compartilhando, para a grande maioria das pessoas encarnadas, para a grande maioria mesmo, não faz parte das cogitações da vida delas. As pessoas vivem sufocadas pelo conceito e pelas expressões do materialismo de tal maneira que passam o dia mecanicamente agindo. Vai trabalhar repetindo atividades da qual só participa por pura obrigação. Se pudesse, não estaria ali. Tem uma vivência a nível familiar que é um compromisso de obrigação, porque muitas vezes acha que se pudesse não estaria ali naquela hora. Então passa todo um dia no mecanismo de fuga, imperceptível, porque não para meditar, para refletir, e nisso se soma dia após dia. Olha, só na doutrina espírita é que a gente é instigado, é estimulado a analise-se, medite sobre os principais objetivos da sua vida, reflita sobre aquilo que agora pode ter um valor e que antes não tinha. Acorde espiritualmente. Então, no Espiritismo é que a gente tem estímulo nisso. Fora do Espiritismo, as pessoas aí não têm, não. As pessoas aí vivem escravizadas no mecanismo de rotina, de ansiedade, de frustrações e de não se perceber de maneira nenhuma um espírito transitando por um corpo físico. Acham que é um corpo condenado à morte, cujo dia não tem a menor ideia, mas que por mais tarde que chegue, sempre chegará fora de hora. Vamos para mais um slide. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores, surgem novos significados,
para a sua luta que contribuem para a tranquilidade e autoconfiança. Por exemplo mesmo, como há pouco ouvimos a pergunta sobre a pessoa se perceber ansioso. Muitas vezes essa percepção, que já pode ser até antiga, seria alvo de reavaliações se a pessoa tivesse agora atenta a todo um conjunto de novos valores que está tendo e que modificam a base da ansiedade que tinha antes. Por isso aqui diz, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta. Então é preciso, sobretudo nós espíritas, na medida que aprofundamos o conhecimento sobre a vida espiritual, as convicções, estar fazendo as suas auto-reavaliações, drenando e, como se diz, peneirando o que é que agora é importante e o que é que era importante antes. E possivelmente aí já cortar muita coisa que hoje pode estar nos causando ansiedade e não tem mais razão de ser. Poderia ter antes, agora não tem mais. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável, durante o período, debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgastes e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. Olha, eu quero lembrar a vocês que tem café ali para alguns que possam estar com sono. Geraldo, pode acender essa luz daí, porque ajuda as pessoas a estarem mais despertas. É um mecanismo físico de auxílio. Então, temos luz acesa e temos café. Então, estamos com alguns fatores auxiliares para isso. Mas voltando aqui a esse slide. Em realidade, não há segurança enquanto se transita no corpo físico. Então, é preciso, e nisso, a compreensão da vida espiritual que nós temos tem que ganhar raízes e profundidades. Por quê? Olha, que a maioria das pessoas, por não terem tido a oportunidade de conhecimento do próprio espírito imortal que elas são, vivam ansiosas, frustradas e fugindo da vida, porque esses mecanismos em si representam fugas da vida. Porque quando a gente se percebe ansioso, ou se percebe repetindo atividades mecânicas e rotineiras, ali é morte. É preciso a gente refletir bem sobre isso. Ao longo do dia a dia, todas as oportunidades que nós temos de fuga, quer pelo lado da ansiedade, pelo lado da rotina, pelo lado do medo, são mecanismos de morte. E nesses mecanismos a gente pode deduzir facilmente que o quê? A gente vive numa sociedade de morto. E eles não sabem. Vejam que problema. A gente está aqui como aquele pessoal do filme Os Outros, né? Aquele pessoal ali que estava morto e não sabia, e achavam que eles eram os vivos. Porque, vejam, se a grande maioria da humanidade vive escravizada por esses mecanismos de emoções doentias, que tiram dela o gosto, o aproveitamento do dia a dia, de estar bem consciente no dia que levam, essas pessoas estão mortas, elas não sabem. E é por isso, né, que a decorrência mais natural qual é? Ao aproximar-se de forma taxativa a brevidade do desencarne, elas se apavoram. Que é isso? Eu não vivi.
E realmente, não viveu. Então, é preciso, e isso nós temos toda a possibilidade, ter consciência da transitoriedade do corpo físico e das coisas do mundo material. Sabendo que essa consciência da transitoriedade é que nos acorda os valores espirituais em profundidade. Não é consciência da transitoriedade para ficar louco, de ansiedade ou de medo, porque tudo é transitório e tudo pode mudar a qualquer hora, a qualquer dia. Não é tendo essa consciência como um mecanismo de estimular o despertamento espiritual. A organização mais saudável durante o período debilita-se no outro. Assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte. Então, olha, se tem algo que qualquer um de nós espírita pode e deve fazer, é refletir sobre a transitoriedade do corpo físico, da experiência existencial que está usufruindo, para, através disso, valorizar profundamente o dia que está vivendo, superando os mecanismos de autoflagelação e de armadilhas do ego, que propelem nós a viver de forma inconsciente e espiritualmente mortos. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária, das suas finalidades, proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo, nem o medo de perdê-lo. Que bom, né? Que seja assim, né? Estarmos bem conscientes, primeiro, de que a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Então não é algo que a gente queira defender a posse, a propriedade ou a manutenção. Tá? A gente não pode dizer, olha, eu sou uma pessoa ansiosa e a minha ansiedade. Até quando? Temos que trabalhar bem isso na gente, porque na verdade trabalha contra a gente. Como é bom e natural, e isso vai estar se dando de forma bem sutil dentro de cada um de nós. Quando nós conseguimos associar, já havíamos dito, mas é importante repetir, quando a gente consegue associar o conhecimento, a sensibilização e a vivência, nós estamos, como se diz popularmente, matando o mal pela raiz. Porque a raiz de todo esse mal foi a forma desastrosa das encarnações passadas que nós vivemos. E ainda a encarnação atual, possivelmente antes de conhecer o Espiritismo. Então, a maneira desastrosa de viver é que deu campo para o surgimento de todas essas armadilhas de sabotagens do ego e das emoções de desequilíbrio que agora a gente precisa resolver. Então, dentro de nós é que está o campo gerador, fomentador disso, e que agora estamos nos habilitando a resolver. Agora, desde que a gente queira. Porque é um problema que é muito grande, e eu quero lembrar aqui a vocês, lembrando inclusive para mim mesmo, porque todos nós aqui, como se diz popularmente, estamos no mesmo balaio. Então, qual é o grande problema? Os companheiros do passado. Já é um problema, viu? Porque os companheiros do passado, alguns estão encarnados, que a gente pode topar com eles ou não, mas tem ainda uma turma que está desencarnada, que a gente pode topar com ela ou não, através das leis do magnetismo, que associam os espíritos
os encontros são inevitáveis na esfera física e na esfera espiritual. Então, a gente chama aqueles espíritos que conviveram conosco. Só que, normalmente, esse convívio foi desastroso. E agora eles nos encontram filiados a aulas de espiritismo e de psicologia profunda. Vocês acham que eles vão achar isso bom? Desde que eles não estão ainda nutrindo esses valores, eles não vão achar bom. E eles não acreditam que a gente esteja querendo fazer essas mudanças com sinceridade. Eles acham que a gente está aqui usando máscaras. E que não enganam eles não. Eles sabem quem somos nós. Então a gente tem essa equipe que interfere nos nossos esforços de caminhada evolutiva. Os amigos do passado. E eles são, entre outras coisas, profundamente ansiosos. Se aproximar de nós, a ansiedade estoura. A gente, quando olha, está ansioso, porque está envolvido magneticamente pelas ondas deles. E a gente tem que resolver isso. E como é que a gente vai resolver isso, hein? Porque precisa ser resolvido. As soluções que a gente aqui já compartilhou muitas vezes, mas é preciso reativá-las, são. Vejam só as soluções. A primeira delas: consciência de que o meio eficaz de resolvermos nossos problemas com eles é o máximo de vivência do amor e da caridade, né? Em todos os aspectos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, através dos esforços e do uso da meditação, da reflexão, aprofundarmos esses objetivos nossos, novos, no nosso consciente, de tal maneira que quando a gente vai dormir, esse material que durante o dia acordado era do consciente, ele comece a ganhar o nosso subconsciente e sejam os valores que a gente vai buscar quando estiver dormindo, sintonia com espíritos ou grupos de estudos que tenham esses mesmos objetivos. Ao fazer isso, a gente está trabalhando essa solução de interferência dos espíritos desencarnados no psiquismo nosso. Na medida que isso vai se repetindo, isso vai ganhando profundidade no psiquismo nosso e estabelecendo os campos de solução definitiva. Agora veja, para que isso aconteça é preciso que a gente queira muito. Não é querer só um pouquinho, é preciso que a gente queira muito. Então, parar de autofragilizar-se, parar de autossabotar-se, ter certeza de que não é sofrendo que vai resolver sua caminhada evolutiva para Jesus, mas é pela prática do bem e do amor. Isso tem que estar bem martelado na nossa mente. Pois não, Kleiner? Kleiner já ganhou ali 2 pontos, porque ela conseguiu controlar-se de forma muito espontânea a ansiedade de falar, e foi mais de 5 minutos ali que ela estava ali com o microfone. Você me corrigiu de treinar pelo grupo de observar o seu comentário. Não sei se é uma das causas da ansiedade, é esse sentimento de culpa que muitos de nós trazemos das existências predélicas. Então, de repente, está tudo bem na tua vida, entre aspas, né? Tudo bem negativo. E você não está feliz. Aí isso está respaldado aqui, desse sentimento de culpa. Aí eu sei que a ansiedade também, ela, como diz aí nesse slide, ela causa uma desestabilidade, tanto no corpo como nas nossas emoções. A gente fica ansioso, a gente fica imediatista, a gente quer logo a coisa, às vezes bate problema estomacal, digestivo, porque você fica
ansiedade exagerada. Porque tem a ansiedade que é normal, por exemplo. Você passa no concurso, aí você está aguardando o resultado. Então você está naquela ansiedade. Mas é normal. Dizer assim, é fisiológica, né? É você verdade. está na expectativa do resultado. Mas tem pessoas que, independente disso, naturalmente são muito ansiosas. Apressadas, querem tudo na hora, se não for na hora, não ficam satisfeitos, comem muito rápido, que não chega nem a deita a comida, etc. Aí tem que você, por gentileza, aprofundar nessa parte. Ótimo. Vejam só. Num desses últimos estudos que a gente compartilhou aqui, havia uma informação de uma prática que, no caso do questionamento de Klein, se aplica perfeitamente. Qual é? No dia a dia, ao máximo, aproveitar as circunstâncias rotineiras para fazer algo cuja palavra que sintetiza bem e que eu espero que marque a memória nossa, inclusive a minha, é desautomatizar-se. Então, vejam bem, inclusive, existe uma meditação num livro que eu emprestei aqui a uma das nossas estudantes, e eu espero que esse livro esteja rendendo os objetivos que o livro traz, porque tem um livro, um livrinho pequeno chamado livro Orange, e lá tem uma meditação que tem o nome Desautomatizar-se, e que é justamente isso. O que é Klein? A gente ter a prática ao longo do dia, mesmo que em atividades comuns, a gente lembrar-se, por exemplo, que a gente está aqui conversando e tentar trazer consciência àquilo que estamos fazendo e que antes era de uma forma mecânica. E aqui a gente, mas como é que se traz consciência? Consciência é perceber sons, cores, relacionamento, o uso da nossa mente em relação a ter que manipular aquele objeto, por exemplo, se for uma atividade de lavar pratos, que é uma atividade deliciosa. As donas de casa adoram. Então, e os donos de casa também. Eu também tenho que lavar prato todo dia. Então você está ali lavando prato e você, vou lavar prato com gosto. Vou apreciar cada parte daquele ato em que eu estou ali envolvido, corpo, mente e espírito. E ali você está fazendo um exercício de desautomatizar-se. É um exercício anti-estresse, anti-ansiedade. Você não está mais às pressas de acabar de lavar os pratos logo, não. Porque o mais comum de quem começa a lavar prato é: quero ver se eu acabo logo. Se você estiver fazendo de forma desautomatizada, você está nem aí. Se demorar muito, melhor ainda. Porque você está apreciando o momento. Então é preciso muito a gente trabalhar esse fator de apreciar o momento em atividades rotineiras e comuns. Porque o materialismo doido que gera essa ansiedade louca é que faz com que a pessoa, aquilo que ela faz todo dia e que não represente maior carga de emoção para ela tem que fazer logo para largar aquilo depressa. Só que aí acumula-se várias coisas que a pessoa tem que fazer todo dia. Resultado, ela faz tanta coisa depressa para largar logo que acabou o dia. E sabe qual foi o resultado do usufruto de consciência? Zero. Resultado zero. E aí a pessoa teve um dia ansioso, apressado, estressado, porque fez uma série de coisas que todo dia tem que fazer e fez da forma mecanicista. Então a palavra-chave é desautomatize-se. Pare de fazer coisas automatizadas, porque essas coisas estão muito engendradas nos mecanismos de ansiedade, estresse e morte. Essa questão. Voltando aqui a esse slide para encerrar o comentário dele, diz assim:
salutar da oportunidade orgânica sem um apego mórbido ao corpo, nem o medo de perder. Vejam que coisa curiosa. É que tudo aquilo que a gente tem muito medo de perder se traduz em não usufruir aquilo. Isso é em toda a área de relacionamento humano ou de posses, de propriedade que você tiver. Se você tem algo que você tem muito medo de perder, meu Deus, era melhor não ter. Olha, em qualquer área, viu? Inclusive na própria área de relacionamento humano. Porque às vezes tem, né, o esposo ou a esposa altamente ciumento, que tem o maior medo de perder ou de o outro ser roubado, e isso acaba a qualidade do relacionamento e da própria qualidade de vida que a pessoa leva. Então, olha, interessante é que isso se dá de uma forma até generalizada para a própria vida da pessoa. As pessoas que têm muito medo de morrer estão mortas, já estão mortas. Se tem muito medo de morrer, já estão mortas. Pois não, Geraldo. O Geraldo quer fazer ali uma pergunta. Quem pode ajudar ele ali com o microfone? Eita, tem que esperar. Clécia tem uma pergunta ali primeiro. Vou correr com ele. Clécia está com medo de perder a mão, porque ela Isso é. Sobre a questão da ansiedade, eu fiquei aqui refletindo, que eu acho que, primeiro, um ponto também importante é a gente identificar a ansiedade que provoca esse malefício na nossa vida e a ansiedade momentânea, que eu acho que é natural, qualquer ser humano. Pegando um exemplo de tempo, se eu for submeter uma prova de concurso amanhã, que é uma coisa que eu espero muito, então é normal e natural que eu tenha um pouco de ansiedade. Tanto que quando eu realizar a prova, a ansiedade vai embora. É verdade. Então, assim, eu acho importante, primeiro, tentar identificar isso, porque senão a gente acaba trazendo um problema que não existe, criando, na verdade, né? Sem a partir do dúvida. momento que você generaliza e acredita que a ansiedade é algo que é malefício para a sua vida, você não tem essa distinção, a ansiedade que está provocando esse malefício ou não, aí você acaba trazendo para a sua vida um problema que não existisse. Em verdade, aproveitando a pergunta e a observação de Clécia, o que ocorre, e aí é interessante fazermos a distinção, é que às vezes, para as pessoas que têm a natureza de ansioso, viu? As pessoas que têm uma certa característica de ansiedade, coisas simples, ou pelo menos relativamente simples, como por exemplo, esperar o resultado de um concurso, se torna um tormento. Então, enquanto que tem pessoas que a expectativa do resultado de uma prova ou um concurso está dentro dessa ansiedade até natural, mas tem outras que, por terem uma natureza de ansioso, é de internar, porque até sair o resultado a pessoa não consegue dormir, a pessoa então entra num nível de ansiedade mórbida por coisas de menor importância. Então é relativo isso aí. Geraldo, tens um questionamento ainda? não, estava só ajudando Clécia. Então tudo bem, nós iremos tentar ainda adiantar um pouco aqui o estudo, porque esse estudo tem uma previsão, se possível a gente concluir ele hoje. Vamos ver aqui mais um slide. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Então, claro, temos que entender o que Joana de Ângeles aqui nos propõe no aspecto de aprofundamento, porque quando ela diz os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência, a morte física, tranquiliza o homem. Tranquiliza mesmo? Tem que saber se tranquiliza mesmo. Tranquiliza se tiver ganhado profundidade. Esses fatores por si só são antídotos à ansiedade mórbida.
A pessoa que de fato já está trabalhando um certo nível de profundidade nela, de convicção, de vida espiritual, de imortalidade da alma, ela, através desse aspecto, já ajuda e muito as situações onde muitos ficariam muito ansiosos. Ela mantém um nível de equilíbrio e de tranquilidade emocional diferenciado. É claro que ideal era que pelo menos a maioria de nós espíritas fosse assim, pelo conhecimento da vida imortal, não é? Depois diz aqui, fazendo que considere a transitoriedade do corpo, a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. A questão toda aí, e aqui eu vou fazer um aprofundamento que já é comum pelas aulas que nós tivemos, que é o seguinte, vejam só, a questão toda é que, tendo vivido inúmeras experiências encarnatórias, com objetivos puramente materiais e de satisfação física, na encarnação atual, nós, muitas vezes, temos isso ainda tão forte em nós, que mesmo agora conhecendo o Espiritismo, se aprofundando com o próprio Espiritismo, ficamos tentando orquestrar um tipo de vida, como se diz popularmente, de estar em cima do muro. Bom, eu quero ser espírita, eu sou espírita, eu tenho me esforçado na prática, na vivência do conteúdo espírita, mas eu estou encarnado. Eu já vi muito essa expressão, tá? E quando a pessoa faz isso e entra com esse mais, eu estou encarnado, por trás disso significa o seguinte: eu quero aproveitar muito esse corpinho, entendeu? A questão é essa. Eu quero aproveitar muito esse corpinho, mas eu sou espírita, eu estou estudando e estou me esforçando. A pessoa fica tentando fazer um jogo de meio a meio. Isso é um problema, porque se a gente for analisar essa atitude, que inclusive é objeto de considerações na Bíblia, né? Porque a Bíblia tem umas duas partes, que uma delas que eu me lembro aqui está no livro Apocalipse. Nada a ver com o fim do mundo, que parece estar tão próximo, né? Mas está lá no Apocalipse essa expressão que eu vou lembrar a vocês, que diz assim: o apóstolo João, que escreveu o livro Apocalipse, diz: antes tu fosses frio ou quente, porque tu sendo morno, eu estou a ponto de te vomitar. Vejam que linguagem figurada bíblica, e o que é que tem a ver com o que a gente estava conversando aqui, com essa história de querer ficar em cima do muro. A pessoa quer ter a atitude espiritualista morna, tá? Então, quando você faz isso, você estabelece um nível de conflito em termos de consciência, que engendra as dificuldades do aproveitamento possível que a encarnação atual poderia lhe dar. Porque isso é uma forma disfarçada do nosso ego querer manter o domínio, de a gente não querer fazer a abertura para uma espiritualidade transformadora. A gente quer manter sob as rédeas, sabe o quê? Sabe o que é que a gente quer manter sob as rédeas? A nossa consciência. A gente fica querendo manipular a consciência. E aí quer fazer olha, eu poderia fazer até mais, mas eu já fiz muito. Olha, à medida que a gente vai estudando essas obras de Joana de Ângeles, a gente é chamado a uma coisa que já em várias lições nós compartilhamos essa observação, mas que sempre é importante reiterar. O seguinte: existem a nível de psiquismo profundo todo o campo de percepções, de realidade, de sensibilidade, de plenitude espiritual, na medida em que nós aprofundarmos
os esforços de espiritualidade em nós. Nós não somos mais espíritos de 5 sentidos físicos que se realiza e se planifica com aquilo que a matéria pode sensibilizar a matéria. Existem sentidos psíquicos, espirituais em nós, que na medida em que a gente se permitir acioná-los, nos darão um nível de satisfação, de felicidade íntima, de plenitude, muito melhor do que as sensações do corpo. Isso é colocado de forma ampla e taxativa. Hoje, eu até havia dito aqui, faz alguns meses, botem lá no Google a quantidade de sentidos físicos que hoje a ciência já diz que nós temos, que não são mais 5, são muito mais de 5. Porque esses sentidos que vão sendo descobertos, eles vão, pela própria ciência, se espiritualizando, viu? Se tornando mais sutis. E que nós, à medida em que nos abrimos à espiritualidade mais profunda, despertamos em nós. Eu me lembro de um aqui que eu citei oportunamente, né? Só para vocês terem uma ideia. Nós temos uma ideia. Por exemplo, aqueles aqui de nós, aqueles que estão aqui que curtem uma música de orquestra e que podem oportunamente ouvir ou estar em uma orquestra ao vivo e que naquele momento sentem um nível de sintonia, de identificação com os sons que lhe dão uma sensação de prazer, de felicidade íntima, que não entra por nenhum sentido físico, viu? Não entra pelo cheiro, pelo tato, pelo ver, é um nível profundo. A princípio pelos canais da audição, mas o que é que ocorre? Inúmeras outras pessoas podem estar ali, podem ter aqueles ouvidos até de orelha bem grande, e a sensibilização delas não causa nenhum nível de prazer. Mas em você que desenvolveu certa sensibilidade nessa área, lhe leva aos céus. Então, com você, ele pode ter até ouvidos físicos melhor do que o seu, mas por você ter treinado um nível de sintonia harmoniosa para os sons de orquestra, você se sensibiliza, ele não. Então são esses sentidos transcendentes que a gente tem que ter certeza de uma coisa: na medida em que a gente dê mais valor à espiritualização em nós, esses sentidos passam a estar mais atuantes em várias áreas de contato nosso com a espiritualidade. Aquela sensação que muitos aqui tiveram e que continuam tendo, por exemplo, você está em casa e quando olha aquela sensação de uma brisa suave e não há nenhuma janela aberta, passar por você e você sentir-se muito bem, e que a gente sabe que é uma presença espiritual que de alguma maneira a gente conseguiu perceber ali. Então isso são sentidos que a gente é chamado a trabalhar na medida em que se permitir espiritualizar-se com mais profundidade. Nós vamos interromper o estudo aqui, iremos ainda concluir esse tema na próxima semana e iniciar outros subtemas, que pelo que eu me lembro será sobre o medo. Vamos então para a prece de encerramento do nosso estudo. Eu percebo que há um certo nível de ansiedade por alimentos físicos. Eu não sou nenhum médium, mas houve umas vibrações que parece que estão nessa área, né? Eu vou pedir aí ao nosso irmão Geraldo, que por sinal está localizado estrategicamente onde a prece inicial veio, para ele encerrar o nosso estudo de hoje.
veio Jesus